Beleza, já está gravando então. Eu vou fixar aqui minha tela, tá? Qualquer pergunta que tiver, qualquer dúvida que tiver, só abrir o áudio aí e falar. Não tem problema não. Então, nossa aula de hoje é sobre equações exponenciais. Então, o que nós vamos ver aí? Primeiro, como é que é representado, né, essa equação exponencial. E nós vamos desenvolver alguns métodos para resolver essas equações exponenciais. Existem três métodos aí de resolução, quando elas se apresentam de formas diferentes. Hoje a gente vai ver somente o primeiro método, que é o método mais simples. Então, só lembrando, quando eu falo de uma equação, a equação é tudo aquilo que tem um sinal de igualdade. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um x igual a 7, isso é uma equação. Então, tem uma incógnita, tem uma igualdade e tenho aqui o valor. É uma equação. Quando a gente está falando de equações exponenciais, nós estamos falando que esse x, né, que a gente tem aqui, ele vai aparecer no expoente da minha equação. Então, a minha equação aí, o expoente que vai ser um x. Então, eu vou ter, por exemplo, isso aqui, ó. 2 elevado a x igual a 4. Então, aqui nós temos uma equação exponencial. Por quê? Porque o meu expoente é um x. Então, eu quero saber qual é o valor de x para que eu tenha uma base elevado a ele e dê 4. Nesse caso aqui é 2, né? 2 ao quadrado, 4. Beleza? Então, a gente vai aprender a resolver esses tipos de equações. Então, a gente sai desse tipo de equação aqui, de primeiro grau, para resolver agora uma equação exponencial. Tranquilo? Então, o primeiro método, ele consiste aí em resolver essas equações igualando as bases. Então, a primeira ideia aí para a resolução de equação é simplesmente igualar as bases. E aí, o que vem a ser igualar essas bases? É deixar esses números aqui, ó, iguais. Então, vou deixar, pego o número maior e deixo esse número igual ao número menor. Beleza? Então, essa é a ideia, a primeira ideia aí é essa. Então, um exemplo aqui, ó, para a nossa ideia seria 5 elevado a x igual a 125. Então, o que a gente tem que Professor, fazer? Oi. não dá para ver os números. Coloca o seu celular assim, ó. O celular tá assim, né? Coloca ele assim, ó. Tá. Que aí a sua tela vai expandir toda, aí você vai conseguir ver tudo. Deu certo ou não? Deu. Então, beleza. Então, ó, então o passo é o quê? A gente igualar as bases. Esse é o primeiro. Vou até anotar aqui esse método. Deixa o celular no mudo, e aí quando tiver alguma dúvida, só tira do mudo e aí pergunta, porque senão fica dando eco, aí na gravação vai ficar ruim. Tá. Beleza? Então, primeiro tipo aqui é igualar, resolver as equações transformando em igualdades da mesma base. Então, transformar as bases na mesma. As bases diferentes em iguais. Em iguais. Então, 5 elevado a x igual a 125. Tá, como é que eu vou fazer isso, então, de transformar essas bases diferentes em iguais? Então, as bases aqui, nós temos essa base 5 e essa base 125. A ideia é sempre o quê? Eu pegar a maior base e transformar na menor. Então, essa é a ideia, a primeira ideia é essa. Que eu transformar a menor na maior é complicado. Tem como fazer? Tem como.
mas é mais complicado. Beleza? Então, vamos transformar sempre a maior na menor. Então, o que eu tenho que pensar? A menor eu sei que é 5. Então, eu vou pensar 5 elevado a quanto vai dar 125. Então, essa é a ideia. Então, eu vou fazer esse teste. Então, começo aqui. 5 elevado a 0 dá 1. 5 elevado a 1 dá 5. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 5 ao cubo, então vai ser 25, né? Vezes 5. 25 vezes 5 dá 125. Então, eu posso simplesmente trocar esse 125 por quanto? 5 ao cubo. Então, isso aqui vai ficar, 5 elevado a x é igual a 5 ao cubo. Igualei as minhas bases. Então, igualei as bases, agora eu olho só para os meus expoentes. Então, a ideia de igualar as bases é essa. Depois que eu igualo as minhas bases, eu vou me preocupar agora só com os expoentes. Então, bases iguais, olho para o expoente. Então, lá no expoente tem o quê? X, o igual aqui, né? E do outro lado, o 3. Está resolvido aí a minha equação exponencial. Ou seja, para que isso aqui seja verdade, esse meu x tem que valer 3, porque 5 ao cubo dá 125. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Não. Não, professor. Bem tranquilo, né? Então vamos para o segundo exemplo aqui, ó. No segundo exemplo, nós vamos ter 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. Então, beleza. Então, mesma ideia. Eu tenho que o quê? Igualar as minhas bases. Então, eu tenho que transformar aqui, ó. A minha base aqui, nesse caso, é 1 sobre 81. Então, eu tenho que transformar essa minha base 1 sobre 81 numa base 3. E aí, aqui a gente vai pensar por partes. Vamos transformar primeiro esse 81 numa base 3. A gente vai transformar primeiro esse 81 aqui numa base 3. E aí, depois que eu transformar esse 81 numa base 3, eu mudo ele. Pode ser feito dessa forma ou fazer de outra forma seria o quê? Eu primeiro troco isso aqui para o inversa. E aí a gente precisa lembrar daquela propriedade da inversa, que era o seguinte. Quando eu tenho qualquer número, quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu posso escrever isso aqui de que forma? 1 sobre isso aqui tudo elevado a um expoente positivo. Beleza? Então, eu não tenho 1 e aqui embaixo eu tenho um número elevado a 1, não é? Então, um número elevado a um expoente positivo. Eu posso transformar isso aqui nisso aqui. Beleza? Então, eu poderia transformar isso aqui assim, 3x, 3 elevado a x igual. Vou transformar agora esse no inverso desse. Coloco o número que está embaixo, o denominador, como base. E agora esse 1 ele some, só que ele vai virar um menos 1. Então, coloco o denominador como base. Tá aqui. O 1, que é o numerador, ele some e vira menos 1, como expoente. Então, agora a gente tem duas bases aqui, na base 10, né? Então, tem um 3, tem um 81. Então, o que eu posso fazer agora? Porque eu tenho que pensar em um número que 3 elevado a ele vai dar 81. Então, transformar agora esse 81 agora numa base 3. Então, pensando nisso, a gente vai fazer o teste. Mesma forma que a gente fez o teste da outra vez. Começa aqui, 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1, 3. 3 ao quadrado, 9.
3 ao cubo. 9 vezes 3, 27. 3 à quarta é 27 vezes 3, né? Então vai ficar 27. Está muito baixo. Né? 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 81. Então 3 à quarta vai dar 81. Ó. Já achamos o número que a gente queria. Então achou o número que queria, substitui aqui, ó. Substituindo isso aqui, então vai ficar. Vou fazer aqui na frente. Vai ficar 3 elevado a x é igual a 3 à quarta, que é o que a gente achou. Só que isso aqui tudo está elevado a menos 1. Beleza? O menos 1 é esse aqui. E o 81 a gente substituiu por 3 à quarta. Então, resolvendo agora essa potência de potência, ó, repete a base, multiplica os expoentes. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Agora as bases são iguais, não são? Se as bases são iguais, eu olho só para os expoentes. Então vai ficar aqui, ó, x é igual a menos 4. Beleza? Alguma dúvida nessa aqui, meninos? Não, professor. Tá tranquilo? Pode seguir? Pode. Próximo exemplo, então. Próximo exemplo, nós vamos ter 121 elevado a x menos 2. Isso aqui é igual a 1. Então, ó, mesma ideia, hein? 121 elevado a x menos 2 igual a 1. A ideia é o quê? Transformar as bases no mesmo... Transformar as bases diferentes na mesma base, em bases iguais, né? Então, aqui, eu sei que 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, não vai ter como eu transformar 1 na base 21. Mas eu consigo transformar o 121 na base 121, né? Mas eu consigo transformar o 121 na base 1. Por quê, povo? Ó, vocês lembram lá que qualquer número elevado a zero é 1? Então eu posso, se eu pegar qualquer número e elevar a zero, isso aqui vai dar sempre 1. Então eu posso fazer o quê? Ó, pegar esse 121 aqui, ó, e elevar a zero. 121 elevado a zero dá quanto? 1. Então vou substituir aqui, ó, 1 por 121. Beleza? Poderia substituir aqui também? Poderia, não teria problema. O problema de substituir aqui é porque o x ia sumir, né? Se eu substituo aqui, o meu x some. Então aqui, ó, substituindo esse 1 aqui por 121, vai ficar 121 elevado a x menos 2. Isso aqui é igual a 121 elevado a zero. Ó, bases iguais. Ó. Então, se as bases são iguais, eu olho só para os expoentes. E aí, olhando aqui para os expoentes, vai ficar x menos 2 igual a zero. X menos 2 igual a zero. Agora é só achar o valor de x, né? Então, isso aqui vai ficar x é igual. Tá negativo, passa para o outro lado, positivo. X igual a 2. Agora, isso aqui faz sentido, povo? Ó, pensa o seguinte. A gente achou que o valor de x é 2. Então, ó, se eu substituir aqui no x, então vai ficar 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, realmente, o 2 é a
resposta para essa equação. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida? Vamos fazer aqui o último exemplo. Desse método aqui. E aí é o seguinte, eu coloquei umas atividades lá no Google Sala de Aula, que para se entender isso aqui vai conseguir resolver ela lá muito fácil. Ela é só sobre isso, só sobre esse primeiro tipo aqui de resolução, igualando as bases. Então, o outro exemplo aqui, o último exemplo, eu tenho 49 elevado a x. Isso aqui vai ser igual a raiz quártupla de 343. Pronto, esse aqui é o outro exemplo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Transformar esse 49 e esse 343 na mesma base. Bases diferentes em bases iguais. Agora aqui tem um porém. 343, ele não é múltiplo de 49. Então, se eu pegar 49 aqui, por exemplo, se eu fizer 49 ao quadrado, não vai dar 343. Então, fazendo aí 49 ao quadrado, deixa eu só ver quanto é que vai fazer aqui. Quanto é que vai dar, né? Fazendo a calculadora. Mas vai dar um número bem alto. Vou fazer aqui pro pessoal que para vocês não conseguem ver aí a calculadora, né? Mas o pessoal que for assistir o vídeo depois vai conseguir ver. Então, 49 vezes 49. 49 ao quadrado. Então, dá 2.401. Então, 49 ao quadrado dá 2.401. Ou seja, ele não serve como base para mim. Porque quando eu elevei no quadrado, ele já passou do 343. Né? Então, a gente vai testar o quê? Vai testar algum número que ele elevado aí nas potências, ele tenha tanto 49 como 343. O 1 a gente sabe que não é já, porque 1 elevado a qualquer potência é sempre 1. Então vamos testar o 2. Ó. Se eu for testar o 2, então 2 a 0 é 1, 2 a 1 é 2, 2 ao quadrado 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta 16, 2 à quinta 32, 2 à sexta, 64. Então, o 2 já não é. Testar o 3. 3 elevado a 0 é 1. 3 a 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarta, 81. Já passou, ó. Aqui é 49, né? Então, não tem também o 49. Se for o 4, testar o 4. Mesma coisa. 4 a 0 é 1. 4 a 1 é 4. 4 ao quadrado, 16. 4 ao cubo é 16 vezes 4, né? 16 vezes 4 dá 64. Já passou também, ó. 64 já é maior do que 49. Testar o 5. 5 a 0 é 1. 5 a 1, 5. 5 ao quadrado, 25. 5 ao cubo, 125. Também já passou. O 6. 6 a 0 é 1. 6 a 1, 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 6 ao cubo vai passar, né? Porque vai ser 36 vezes 6.
Então, 36 vezes 6, que dá 18, 216. Também já passou. Vamos ver, então, o 7. Vou apagar um aqui, tá? Porque já... Apagar esse aqui do 2. Testar aqui o 7. Então, 7 a 0 dá 1. 7 a 1 dá 7. 7 ao quadrado, 49, ó. É 7 vezes 7 dá 49. Então, 1 a gente achou, que é 49. Agora, vamos ver se a gente acha 343. Então, 7 ao cubo, 49 vezes 7. Então, 49 vezes 7. Que dá 63, vai 6, 28 com 6, 34. Então, 343. Então, achamos os dois números, ó. 7 ao quadrado é 49, 7 ao cubo, 343. Então, a gente vai trocar esses números aqui, ó, pela base 7. Então, no lugar de 49, nós vamos colocar 7 ao quadrado. Então, trocando aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar 7 ao quadrado elevado a x. É igual. Repete aqui de novo, ó, raiz quádrupla de 7 ao cubo, que é 343. Beleza? Tá na mesma base, povo. Então, agora, o que que a gente... Só que aqui ainda tem um problema dessa raiz, né? Aqui é só fazer potência de potência. Então, posso reescrever isso aqui assim, ó. 7, 2 vezes x, 2x. Beleza, tá resolvido. Agora aqui eu tenho um problema dessa raiz. Então, como é que a gente resolve isso? Então, só recapitulando lá, a propriedadezinha de eu transformar de raiz para um expoente fracionário. Então, a gente tem que lembrar isso. Toda raiz, ela é um expoente fracionário. Então, ó, a gente repete a base, né? Nesse caso aqui vai ser, ó, repete a base. Coloca o símbolozinho aqui da divisão. E aí aqui a gente vai pensar como telhado, ó. O que está na sombra vem para o sol. E o que está no sol vem para a sombra. Beleza? Então, se for o contrário, a mesma coisa, pô. Quando é o contrário, a mesma coisa. Transformar de um expoente fracionário para uma raiz. Coloco a raiz e coloco aqui, ó, a base aqui dentro. Aí aqui, ó, o que está embaixo, está na sombra, vem para o sol. E o que está no sol, vem para a sombra. Beleza? Então, é só lembrar da regrinha aí do sol e sombra que consegue desenrolar isso aqui sem problema. Então, ó, base 7, base 7. Se as bases são iguais, eu vou olhar somente para os meus expoentes. Então, olhando para os expoentes aqui, isso aqui vai ficar, ó, 2x é igual a 3 quartos. Agora aqui é uma equação normal, né? Então, isso aqui, fazer aqui em cima, continuar aqui. Então, aqui, ó, 2x é igual a 3 quartos. Deixo o x de um lado, que não é x, eu passo para o outro. Como ele está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 3 quartos dividido por 2. Fração de fração, pessoal. Só lembrando, quando eu tenho um sozinho, significa que... Quando eu tenho um número sozinho, significa que eu tenho sempre um 1 embaixo. Então, aqui, como é que a gente resolve isso aqui, ó? Conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, a de cima é 3 quartos. Vezes o inverso da de baixo. Então, o que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vem para cima. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Agora é só multiplicar reto. Então, x vai ser igual 3 vezes 1, 3. Tá baixo aqui. Vou fazer aqui mais alto. Tá cortando. Vou fazer aqui essa resposta.
X, então, vai ser igual 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 8. Então, para que essa equação aqui, ó, seja verdade, o valor do meu x aqui tem que ser quanto? 3/8. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, senhores, em relação a essas equações? Não. Essa equação aqui, ela demorou mais por quê? Porque a gente ficou testando de um por um. Mas com o tempo, quando vocês se acostumarem com as potências, vocês já vão saber aqui mais ou menos qual é as potências mais próximas, né? Então, se não consegue, não sei qual é a potência que vai dar 49, faz aquilo que a gente fez aqui, testa um por um, até achar. Depois testa por outro número. Então, a ideia aqui de equação exponencial é isso. Você vai ter que ir testando aí até encontrar os valores que correspondem. Então, esse aqui é o primeiro método, né? Que é igualando as bases aí, deixando as bases iguais. E aí depois resolve somente os expoentes. Nas próximas aulas, nós vamos ver outros dois métodos. Então, são para equações um pouquinho mais complexas, mas nada demais também. Beleza? Então, a aula de hoje era isso. Espero que tenham entendido e aprendido. Se tiverem qualquer dúvida, aí pode perguntar. Se tiver gravado certinho, vou postar lá no Google Sala de Aula e aí vocês avisem lá para quem perdeu. Dá uma assistida na aula para poder resolver lá o exercício, a atividade que está lá no Google Sala de Aula. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida, meninos? Não. Então tá bom. Então era isso. Obrigado, boa tarde a todas e até amanhã. Aí amanhã vai ser só para resolução da atividade, tá? Obrigado, boa tarde.